Olá! Todo e qualquer processo judicial, antes mesmo da gente entrar no mérito, no quem tem razão, começa com uma pergunta fundamental. Para qual juiz esse caso vai? É exatamente essa a questão central da competência judicial. E é isso que a gente vai desvendar hoje, as regras que definem essa escolha. Bom, vamos lá. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o problema principal. Depois, os critérios que a lei usa para resolver isso. Na sequência, a gente mergulha na diferença crucial entre competência absoluta e relativa. Entende a regra da estabilidade e, para fechar, vemos como tudo isso funciona na prática. Então, vamos começar pela raiz de tudo. O problema de saber qual juiz é o certo para o caso. É a primeira etapa, e a resposta para essa pergunta pode definir o rumo de todo o processo. Pensa na seguinte cena. Alguém tem o direito para defender, a petição inicial está prontinha na mão. E aí? Para onde vai isso? Qual fórum? Qual vara? Qual juiz? Porque o nosso sistema judiciário é imenso, né? Não dá para simplesmente protocolar em qualquer lugar. É por isso que a lei cria basicamente um mapa para distribuir esse poder todo. E o nome desse mapa é competência, para ficar fácil de entender. Jurisdição é o poder geral que o judiciário tem de julgar. Competência é a fatia desse poder que cabe a um juiz específico. É como dizer que um hospital inteiro tem o poder de curar, mas a competência diz qual médico especialista vai cuidar daquele paciente. Ou seja, competência é a medida da jurisdição. Certo. Mas como é que a lei monta esse mapa? Obviamente não é de forma aleatória. Existem critérios bem claros que funcionam como as regras do jogo para mandar cada processo para o juiz correto. Basicamente, tudo se apoia em três grandes pilares. São eles: o critério objetivo, o funcional e o territorial. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O critério objetivo olha para a causa, para o processo em si. Ele pergunta o que e quem. Pode ser pelo valor da causa, sabe? Casos de valor mais baixo geralmente vão para os juizados especiais. Pode ser pela matéria, como uma vara de família. Ou ainda, em razão da pessoa, como quando a União entra na jogada e puxa o caso para a Justiça Federal. Já o critério funcional, ele não está preocupado com a causa, mas sim com a função do juiz dentro do processo. Pode ser uma função vertical, por exemplo, a competência de um tribunal para julgar um recurso. Ou pode ser horizontal, definindo que o mesmo juiz que deu a sentença é quem vai cuidar da execução dela. E por fim, o mais intuitivo de todos, o territorial. Ele basicamente responde à pergunta onde. A regra geral é que a ação tem que ser proposta onde o réu mora, para facilitar a defesa dele. É a conexão geográfica do caso com o lugar específico. Agora que a gente já conhece os critérios, chegamos no coração do assunto. A distinção mais importante de todas, que é a divisão da competência em dois tipos, a absoluta e a relativa. E é aqui que o jogo muda completamente. A competência absoluta, gente, é uma questão de interesse público, por isso ela é super rígida, não tem conversa. O juiz tem que reconhecer de ofício, sabe? Mesmo que ninguém fale nada. E as partes não podem combinar de mudar. Já a relativa, essa é mais flexível. Ela está ali para proteger o interesse das partes. Então, se o réu não reclamar na hora certa, já era. A competência se prorroga, como a gente diz. Aquele juiz que no começo não era o certo, acaba virando o juiz do caso em definitivo. O mais legal desse slide é que ele amarra tudo. Os critérios que a gente viu são eles que definem se a competência vai ser absoluta ou relativa. Olha só que interessante, matéria, pessoa e funcional geram competência absoluta. Agora, valor da causa e território, como regra, geram competência relativa. Isso ajuda a gente a montar um mapa mental bem claro. Beleza, definimos o juiz competente lá no comecinho do processo. Mas, e se alguma coisa mudar no meio do caminho? Para evitar a bagunça, a lei criou uma regra de ouro, a regra da estabilidade, que a gente chama em latim de perpetuationis jurisdictionis. A base para isso está lá no artigo 43 do Código de Processo Civil. A regra é simples e direta. A competência é definida, é congelada, no momento em que a ação é proposta. O que acontecer depois, tipo uma mudança de endereço do réu, não importa mais. O objetivo é dar segurança e previsibilidade. Esse slide mostra isso perfeitamente. A partir do momento em que a ação é protocolada, pronto, a competência está fixada, está travada. Qualquer fato que aconteça depois e que, teoricamente, poderia mudar o juiz do caso, agora se torna irrelevante. Estabilidade é a palavra-chave aqui. Mas como quase tudo no direito, sempre tem exceção, né? A competência pode mudar sim. Por exemplo, se o tribunal for extinto ou se houver uma mudança nas regras de competência absoluta.
E tem também a famosa federalização de casos, como em situações de grave violação de direitos humanos. Para a gente fechar, vamos botar essas regras para funcionar. Veremos um caso clássico que mistura vários desses conceitos e mostra essa dança entre a justiça estadual e a federal. Imagina o seguinte: um processo começa na justiça estadual. De repente, a União aparece e diz: opa, eu tenho interesse nessa causa. E aí? O processo vai na hora para a Justiça Federal. Isso acontece por causa da súmula 150 do STJ, que diz que só a própria Justiça Federal pode dizer se o interesse da União é real ou não. Aí, se o juiz federal olhar e disser não, a União não tem nada a ver com isso e tirar ela do caso, o processo simplesmente volta para a Justiça Estadual de onde veio. É um mecanismo super interessante para evitar conflitos. Então, a grande lição de hoje é essa. As regras de competência criam um sistema previsível, um mapa para garantir que cada caso vá para o juiz certo, mas o pulo do gato para navegar nesse mapa é entender a diferença entre as regras absolutas, que são inflexíveis, e as relativas, que dão espaço para a vontade das partes e para a estratégia processual. E para a gente fechar, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se as regras parecem tão bem definidas, por que a competência ainda é um dos temas mais, mais estratégicos e que geram tanto debate nos tribunais? Talvez a resposta esteja justamente aí, nas zonas cinzentas, nas exceções. Elas mostram para a gente que no direito o mapa, por mais detalhado que seja, nem sempre é exatamente o território.